Olá, amados, a paz do Senhor Jesus e graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus tem nos dado. Nós estamos aqui para estamos aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Nós vamos estar estudando e analisando um pouco as Sagradas Escrituras. Eu quero logo de início, né, ler com os amados irmãos. Abre aí a sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, versículo de número 8, versículo de número 9 e o versículo de número 10, que nos diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós estáis esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Então, pois bem, o assunto da gente de hoje vai ser, já dá para imaginar qual será o assunto da nossa aula de hoje. O assunto da nossa aula de hoje será sobre dízimo. E, amados irmãos, o dízimo, sem sombra de dúvida, é um dos assuntos mais, como nós podemos dizer, é um assunto que muita gente ainda, dia de hoje, ainda tem dúvida. É um assunto bastante polêmico, muito polêmico, tanto no meio evangélico, tanto pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não praticam a religião. Então, é polêmico em todas as áreas, o dízimo. E hoje nós vamos estar falando exatamente sobre isso, para tirar algumas dúvidas sobre pessoas que não conhecem, que não sabem o que é. E nós vamos estar trazendo essa palavra, ou esse estudo, em 4 pontos. Primeiro, nós vamos falar o que é dízimo. Segundo, o dízimo está mesmo na Bíblia ou é invenção do pastor para comer o dinheiro dos fiéis? Terceiro, o dízimo o que é que eles fazem com o dízimo, né? E o dízimo, ele salva, né? São esses 4 pontos que nós iremos estar estudando hoje, pela ajuda do nosso bom Deus. Então, como eu já falei, o dízimo, ele é um assunto muito polêmico para muitos, né? Tem pessoas que creem, tem pessoas que não creem, tem pessoas que dizimam, tem outros que não dizimam. Existem pessoas até que chegam a falar que o dízimo, ele não é bíblico, ou que o dízimo, ele era coisa do Antigo Testamento e que não faz mais parte do Novo Testamento. Até porque alguns pregam e citam o que o apóstolo Paulo pregou e falou lá no livro de Romanos, capítulo de número 10 e o versículo 4. Paulo fala que Cristo, ele aboliu o Velho Testamento. E nós observamos na passagem do apóstolo Paulo e vemos que Paulo, ele não pregava o Velho Testamento, porque ele dizia que Cristo, ele aboliu o Velho Testamento. Mas a Paulo falar que Cristo aboliu o Velho Testamento, isso não quer dizer que Cristo, ele desprezou totalmente o Velho Testamento. Isso também não significa dizer que Paulo, ele errou fazendo isso, né? Até quando Paulo, ele tenta dizer, ou quando ele diz que Cristo aboliu o Velho Testamento, ele também explica por que foi. Porque agora nós não vivemos mais na lei, agora nós vivemos debaixo da graça de Deus. Então, o Velho Testamento, quando Paulo fala que Cristo aboliu, ele aboliu a lei, Cristo aboliu as coisas do Velho Testamento. Mas
continua ainda agora debaixo da graça. Nós vivemos na graça, não na lei, né? Então a lei não serve mais. Então alguns citam a passagem de Paulo em Romanos 10:4, e também Paulo ele tenta dizendo mais lá na frente em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 14, fala que Paulo também fala dizendo que Cristo aboliu o Velho Testamento, né? Aboliu a época de Moisés, e agora vivemos numa época totalmente diferente. Alguns até não acreditam, como eu já falei, e alguns por até não entender a hermenêutica da Bíblia, não entender a linguagem da Bíblia, às vezes chega até a se equivocar e falar coisas que não existem, como por exemplo, tem pessoas que dizem que Cristo ele pregou contra o dízimo, e até usam a passagem onde o próprio Cristo fala no livro de Lucas, capítulo de número 11, versículo 43, você pode ir lá ver que Jesus diz que para um grupo chamado de fariseu e escriba, que eles estavam dizimando em vão, né? A hortelã dele, né? A dizimando em vão. Então, alguns chegam a citar esse versículo e dizer que Jesus estava pregando contra o dízimo, só que Jesus estava falando para os fariseus. E quem eram os fariseus? Os fariseus, como em outras mensagens que eu já ensinei aqui, eram crentes hipócritas, crentes que faziam as coisas para se amostrar. Isso é, eles cumpriam a parte da lei e esqueciam das outras, né? Como eles eram fariseus e também eram judeus, era um direito deles cumprir a lei por completa. Então era isso que Jesus estava ensinando. Jesus não estava pregando contra o dízimo e contra a oferta. Pois bem, como eu já falei, o assunto de hoje é bastante polêmico e vamos tirar algumas dúvidas em rápidos minutos aqui. Primeiro, o que é dízimo? Dízimo, o que é dízimo? A palavra dízimo, mas não vem da palavra hebraica que é malazi, e também de uma palavra grega chamada dekati, que traduzido significa um décimo. Isso é, o dízimo é um décimo ou a 10ª parte daquilo que você tem ou que você adquire. Amém? Como por exemplo, a 10ª parte do seu salário. Isso é, você tem que tirar e dar para Deus. Isso é o que é o dízimo atualmente no dia de hoje. Então, dízimo. Segundo ponto, dízimo tem mesmo na Bíblia ou é invenção do pastor para comer dinheiro dos fiéis? Porque isso é uma dúvida que existe muito. Muitas pessoas dizem: eu não vou dar dinheiro ao pastor, eu não vou dar dinheiro à igreja, e isso e aquilo outro. E muitas vezes esquece que o dízimo ele é bíblico. O dízimo já era aplicado ou praticado já 430 anos antes da lei de Moisés existir. Já havia a prática do dízimo. A primeira prática do dízimo nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo de número 14 e o versículo de número 20. Você pode ler. E na segunda vez nós encontramos no capítulo 28 e o versículo 22. E nós podemos ver também no Novo Testamento, né, confirmando isso, lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 11, versículo 1 ao versículo 11, nós vemos ali uma relação falando dos homens que dizimavam no Antigo Testamento pela lei ou pela lei de Melquisedeque, né? Então, nós vemos que o dízimo ele já era praticado na Bíblia Sagrada 430 anos antes da lei de Moisés vir existir. Então, dízimo está na Bíblia Sagrada, existe na Bíblia Sagrada e foi praticado na Bíblia Sagrada. Então não é invenção do pastor para comer dinheiro dos fiéis. Terceiro, o que fazem com dízimo? Qual o objetivo do crente dizimar, né? O que é que eles fazem com o dízimo? O texto que nós lemos como a leitura aqui, logo no começo do vídeo, é lá em Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, habla de trazei
todo dízimo à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha obra, né? Ou na minha casa. Isso é, o dízimo que você dizima na sua igreja, ou o dízimo que você dá para a igreja, entrega lá, né, todo mês na igreja, não é gastado de uma forma errada. Isso é, o dízimo, o objetivo do dízimo, como já está claro na Bíblia Sagrada, é para o mantimento da obra. Isso é, o seu dízimo serve para pagar a água da igreja, a conta de água, serve para pagar a conta de luz da igreja, que não é pouca, né? Que nós sabemos que a sede, não existe só a sede, existe congregações, existe templos, muitas vezes galpões alugados, né? Serve para comprar ou fazer compra de materiais para construção, né? Isso é construído com o dízimo, até porque a igreja ela não vive de órgãos públicos, como não depende de prefeitura, não depende de governador, de deputado, de presidente. A igreja ela é um órgão privado, só depende do amor dos cristãos, só depende do amor à obra, né? Então o seu dízimo ele serve para isso, para o pastor ou para os irmãos que administram a obra do Senhor, serve para pagar aluguel de igreja, templo, para fazer manutenção, para comprar uma luz, comprar uma água, comprar, por exemplo, pagar uma conta da igreja, ou até mesmo, muitas vezes, para comprar, como eu já falei, materiais para construir novos templos, né? Para comprar banco, para comprar cadeira, para fazer reforma, para pintura, para tudo isso serve o dízimo que você entrega todo mês na igreja. Isto é, você entrega lá e ele é gastado nisto. Aí você pode estar pensando, dizendo, mas eu dizimo e eu não vejo eles fazer nada, né? A igreja é acabada, a igreja é isso, a igreja é aquilo, falta isto, falta aquilo outro. E uma coisa é certa, você dizima por obediência a Deus. Você entrega seu dízimo lá. Depois que você entrega ali, você já não tem responsabilidade mais com ele. Você fez a sua parte. Agora, quem pega nesse dinheiro, a responsabilidade dele é dos irmãos que administram. Se eles administrarem mal, não é você que vai dar conta a Deus do seu dízimo. São eles que vão dar conta diante de Deus por causa daquilo ali, porque você está dizimando para a obra crescer e ir avante, né? Para a obra ir à frente. Então, o seu dízimo serve para isso, para manter missionário, para muitas vezes investir em projetos que existem na igreja e etc. Então, o dízimo serve para isso. E o último ponto, o dízimo, ele salva? Não. Dízimo, ele não salva. Nós não vemos isso na Bíblia Sagrada, pessoas dando dízimo para ser salva. O dízimo, ele não serve para você salvar, para você ser salvo. Isso é, eu dou dízimo lá na igreja todo mês e posso dizer que já tem um lugar garantido no céu. Porque muita gente pode pensar, porque eu já vi até pessoas que não é crente e muitas vezes está dizimando, né? E muitas vezes ele diz, eu dou dízimo para ser salvo. Não existe isso, né? Nós não estamos e não praticamos a lei que existia antigamente na igreja católica, da onde vendia indulgências para a pessoa ter lugar, um terreno no céu. Não, o dízimo não serve como indulgência dentro da igreja para você ser salvo. Não, o dízimo é um ato de obediência, de amor e de gratidão do cristão para com Deus e para com a obra dele. Se você dizima, não é para você ser salvo. Não quer dizer que você está salvo. Você pode dizimar e estar vivendo de maneira errada e não subir para o céu. E outras pessoas que não estão dizimando, vivem de maneira correta e subir para o céu.
Então, o dízimo não serve para você ser salvo. O dízimo não é uma indulgência que você vai pagar para ser salvo. O dízimo é um ato de fé, é um ato de obediência, de amor à obra de Deus. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus continue nos abençoando, e eu espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês, apesar sobre dízimo e oferta. Se não tirei, deixa aí os comentários. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha, de se inscrever, e deixa aí sua sugestão e sua opinião aí sobre o dízimo e a oferta dentro da casa do Senhor. E o que você acha? Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.